quem deu o vexame no fim de semana foi o Cruzeiro. Na noite desse domingão, a Raposa ficou no empate com o Sport por 1-1 no Mineirão e perdeu a chance de encostar na liderança do Brasileirão. Dentro de campo, o duelo valia a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falei na manchete que é a pior sequência do Cruzeiro, por quê? Perdeu pro Vasco, Sim. Empatou com o Flamengo. Cruzeiro não viveu a sequência sem vencer jogos assim. Sempre tinha uma vitória ali intercalando, uma derrota, um revés. 3 jogos sem vitórias é Cristo, Tonho. Meu pai do céu, queria uma crise igual a de vocês lá na parte de cima, viu, querido? Oi, gente. Seguinte, o entrosamento poderia até ser um problema, mas não foi. Pelo menos no começo do jogo, né? Porque o Cruzeiro não teve problemas pra impor aquele estilo de jogo que a gente conhece, né? Do padrão do Mineirão. Pressão na saída de bola do adversário, transições rápidas. Tanto é que o goleiro Gabriel do Sport, ele teve que trabalhar, fez defesas importantes, pelo menos 3. Bola na trave do Matheus Pereira. Tudo isso na primeira etapa, tá? Como quem não faz, leva, a Raposa foi punida aos 40 minutos no lançamento em profundidade e o gol do Derek Lacerda. Na segunda etapa, o Casuloso se atirou no campo de ataque em busca do empate e o Gabigol aproveitou o bom toque do Matheus Pereira para empatar. A partida virou aquele toma lá da cá danado, com o time estrelado martelando e o Popote aproveitando a chance para sair no contra-ataque. Placar final de 1-1. E uma oportunidade de colar no líder, que agora é o Palmeiras, jogada fora. É verdade. Você viu o jogo, cara? Eu não vi o jogo. Você não viu o jogo? Eu só vi os melhores momentos. Mas o jogo do Atlético você viu? Não, também não. Só um pedacinho assim. Entendi. Na hora que tava tomando uns 2 gols lá, que a gente dá uma olhada e Filho fala, da ó, mãe. que gostoso. Olha do Cruzeiro. Mas aí, agora, o Cruzeiro, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, o time tá desfalcado. Então, realmente, vai cair de produção mesmo, né? Tava modificado. Agora, o Cruzeiro vem tomando gols agora... sempre não, o Cruzeiro fazia os gols e até ganhava de 2-0, 2 abraços. Agora o Cruzeiro começa a tomar gol e depois ele tem que correr atrás do prejuízo. Algumas viradas foram importantes contra o próprio Bahia e o Bragantino. Mas agora o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro caiu de produção, viu, Lélio? Mesmo com desfalque, tudo, o Cruzeiro ainda é um time terceiro lugar, tudo, mas eu acho que o time do Cruzeiro tá sentindo, porque eles já são 28 rodadas? 27 rodadas do campeonato, né? Então eu acho que o Cruzeiro começa a sentir isso aí e começa a tomar gols antes de fazer. E aí você tem que correr muito atrás, né? Porque você tem que fazer o gol de empate e ainda dá tempo de virar. Conseguiu com o Bragantino e o Bahia, mas eu acho que vacilou aí, perdeu esses pontos preciosos, principalmente com o Flamengo. Ninguém esperava que o Flamengo ia perder pro Bahia. Então, por isso que você tem que fazer o seu e ficar independente dos resultados dos outros times. Você viu o jogo? Vi o jogo, Totão, e perdemos o jogo no primeiro tempo, porque o segundo tempo o Sport jogou de igual para igual o Flamengo contra o Liverpool. Né, Léo Gustavo? Tomamos um gol no primeiro tempo, depois de ter mandado 2 bolas na trave, aí o Snoop Dogg foi lá e meteu o gol na gente. Depois, né, parece. Tomamos um gol do Snoop Dogg, Totão. Eric Lacerda. Isso aí. E aí a vaca foi pro brejo, porque depois ainda quase tomamos um também de cavadinha na trave. Dele mesmo, do Snoop Dogg. E o Snoop Dogg no segundo tempo também, ele quase fez mais 2 vezes lá. Teve uma bola lá também que ele podia ter sido fominha, ele foi e tocou pra um cara lá que eu não sei quem é que era lá da frente. Era do Atlético. É o Iorra, né? Ele mesmo. E ontem eu achei o João Marcelo ele meio durão, vocês não acharam, mas não? há muito tempo que não Eu joga. sei, mas aí a pergunta é o seguinte, será que ele tá em condição mesmo? Não, aí a pergunta porque ele tá com medo de jogar, não de correr. Sim, mas aí eu sei, porque o Leonardo Jardim não confia no nosso ídolo Gamarra. A resposta A surpresa pra mim foi o Christian ficar no banco pra entrada do Arroio Júnior, o nosso mistura de Neymar com o Vini Júnior. E o Arroio Júnior foi bem de novo, foi pra cima de novo. A minha grande tristeza e preocupação tá sendo o Sinisterra, que tá parecendo o Ferreirinha do São Paulo, né? Que chegou... O Ferreirinha é bom, pô. Tá doido. Não, mas o Ferreirinha, ele... É ferradura, não? Pergunta o torcedor do São Paulo se ele gosta do Ferreirinha. Nós somos de fora, a gente gosta. Pergunta o torcedor do Grêmio se eles gostam do Ferreirinha.
Não, Sei, Ferreirinha tem um... Jogou bem no começo do ano, agora eu não sei como é. Pois é, ele tem uns relances ali, tanto é que o Neto fez a aposta e o Neto até agora tá se safando dela ali. Agora, gente, o Marquinhos, aí o Leonardo Jardim fala assim, o Marquinhos entrou 7 minutos e foi o Marquinhos mesmo o culpado do negócio? Não, Leonardo Jardim, mas quando você coloca um cara do banco pra entrar, você coloca o cara do banco pra entrar pro cara fazer alguma diferença e mudar o jogo. Claro. O Marquinhos sempre muda a favor do adversário. Pelo amor de Deus, o cara, se ele fez 5 participações, ele errou as 5. O homem é ruim demais. Mas como ele destoou do grupo, viu, velho? Eu mandei mensagem pro Serginho na hora, eu falei assim, o bicho, impressionante como tudo que passa no pé do Marquinhos dá errado, né? Ele é um Midas ao contrário. Ele é um cara, bicho, é um Lautaro, da turma do Lautaro. Esse cara é corredor demais, muita firula, muito barulho por nada agora. Sim. Aí, mas não rende pro time, pra Vocês equipe. viram como que o Wanderson faz falta? Mas eu nunca reclamei do Wanderson, tanto é que eu chamo ele de ele também não acha também nada do outro mundo, não. Mas em marcação que o Portuga fala, que o Christian e o Wanderson joga pro time do Cruzeiro, pode ser. Mas também é um cara também que perde uns gols também, viu, Lélio? Perde umas jogadas que é impressionante também, né? Não é nada do outro mundo também, não. E quem trouxe foi o Jardim também. Ele e o Marquinhos, né? Ô Portuga, ontem um time com muitos desfalques, né? Fabrício Bruno aproveitou a suspensão e também tinha convocação. Já picou a mula pra ver, né? Pra encontrar com o Urso da Coca e disputar os Jogos do Brasil. Fagner segue no DM, o Caio Jorge fora e tal. Faltaram muitas peças, mas assim, não era um jogo pro Cruzeiro empatar contra o Lanterna do campeonato. Que eu vou te falar um negócio, viu, Portuga? Os caras, depois que já meio que entenderam que a vaca deles foi pro brejo, parece que o Sport tá jogando até mais leve e naquela missão do tipo assim, sou o homem-bomba suicida, eu vou, mas te levo junto. Eles estão pra jogo aí, viu, filho? E ontem eles mostraram isso, Portuga. É isso mesmo. O microfone desligado. Tá sem áudio. Querido, o microfone está desprendido. Vamos lá. Agora sim. Bom, agora sim. 25 anos de rádio. Vamos lá, Rafa. Espero que o torcedor azul me entenda. Não fique triste comigo, porque eu tento ser muito honesto com o torcedor. Vamos destrinchar o momento do Cruzeiro. O Cruzeiro está sendo vítima da sua própria competência. Ninguém esperava que nessa altura do Campeonato do Trabalho o Cruzeiro estaria disputando o Campeonato Brasileiro cabeça a cabeça com o Flamengo e Palmeiras, os maiores times do Brasil dos últimos 5 anos ao lado do Atlético Mineiro. Ninguém esperava que a equipe estivesse nas semifinais da Copa do Brasil. Ninguém esperava que o Cruzeiro fosse notado pelo país todo como possivelmente campeão dessas competições. E isso está pesando. Pesa num tropeço com o Santos que o Cruzeiro sobrou no jogo. Pesa num tropeço contra o Ceará, onde o Cruzeiro não conseguiu jogar, a bola queimou no pé. E ontem o Cruzeiro jogou. O Cruzeiro trabalhou bola. O lateral direito do Cruzeiro, ele teve um acréscimo técnico no time enorme. Ele conseguiu jogar melhor que o William e o Fagner. Acho que é Kelvin, o nome do rapaz, não sei. Muito bom. Lateral direito, muito bom, veio do Atlético do Paraná. O Cauã Moraes. Bom de bola mesmo, facilitador. Cauã Moraes, muito bom jogador. Adorei. Muito bom jogador mesmo. Cruzeiro atacou, ele deu uma assistência pro Matheus Pereira. Se aquela bola entra, é gol do Fantástico. Pegou no pé da trave. Azar. Senti ontem alguns jogadores achando que resolveriam o jogo a hora que quisesse. E já outros afobados demais. O gol que o Cruzeiro toma, esse Mateuzinho, cara do América, ele é muito bom meia. O passe que ele dá, fingindo que ia dar uma paulada na bola e tirando o peso dela, pro o nosso Snoop Dogg do Agreste chegar na frente e conseguir driblar o Cássio. E teve gente que falou que o Cássio falhou, né? Diz que nunca catou no gol na vida, né? Falhou como, né? Vamos lá. Aí, o Mateuzinho muito bem. Foi um erro do Jonathan. O Jonathan tentou, em vez de correr pra trás, ele tenta deixar a linha burra, o jogador impedido, só que ele tava atrás da linha do meio campo. E o cara é muito rápido, tem perna de saracura. Chegou na frente do Cássio. Cara,
Cruzeiro passa por uma crise de um time que não está habituado. Não tô falando do clube Cruzeiro, tá? Falando do time, a time atual. ali. Time Tem atual. alguns jogadores experientes. O time atual. Tem alguns jogadores muito experientes, Rafa. Mas esse grupo, outros não têm experiência de disputar título brasileiro, de ter essa pressão, de resolver problemas como teriam que ser resolvidos ontem. Como teriam resolvidos contra o Santos, contra o Ceará. O Cruzeiro perdeu de 9 pontos para esses caras, 8. Conseguiu 1. E isso numa briga contra o Flamengo e Palmeiras faz diferença. Acabou? Não, não acabou. Cruzeiro pode morcegar ali e lembrando que ainda tem um confronto direto entre Flamengo e Palmeiras que alguém vai perder ponto. Lembrando que eles vão jogar semifinais de Copa Libertadores que também vão entrar com o time misto. Inclusive Palmeiras e Cruzeiro, o Palmeiras vai entrar com o time misto. Então, o Cruzeiro ainda tá ali morcegando. Tá perto ali. Se acontecer alguma coisa, pode morder. Só que em alguns momentos, quero que o torcedor do Cruzeiro me entenda, falta a experiência de quem tá habituado a competir nesse nível. E isso quem tem mais hoje é o Palmeiras disparado por causa do Abel e depois o Flamengo. E o Cruzeiro fica no outro plano. Esse time ainda é pro ano que vem. É como se o bolo tivesse sido retirado do forno um pouco antes. O time do Cruzeiro é para alguns ajustes pro ano que vem. E ele já tá tendo que dar resposta agora. Então, em alguns momentos, ele decepciona a torcida por causa disso. Desculpe me alongar, gente, mas é a minha análise do momento do Cruzeiro. Que o time não joga mal, mas às vezes falta finalizar o jogo, um pouco mais de gana. Faltou contra o Santos, contra o Ceará. E ontem também faltou um pouco mais de tesão, de vontade de chegar chutando o pé na porta. O Cruzeiro acho que ganha o jogo a hora que quer e futebol não é assim. Bicho, eu tava vendo as estatísticas do jogo aqui, Lelão. 17 finalizações do Sport contra o Cruzeiro num jogo no Maracanã. É muita coisa, né, velho? Mineirão. Maracanã. Tô traumatizado com o sábado. Tô até confundindo os estádios. Eu vi. Passar o pano na minha cabeça aqui, limpar. Eu vi o jogo, né? Um absoluto domínio do Cruzeiro nos primeiros 25 minutos, incontestável. E aos poucos o Sport foi melhorando e conseguiu fazer um gol aos 40. E depois teve a chance de fazer 2-0, ainda no primeiro tempo. Esse lance que o Serginho falou que o Snoop Dogg deu uma cavadinha. E no segundo tempo, quando o Gabriel Barbosa fez o gol de empate, quem era melhor em campo? O Sport. Sim. E tinha acabado de perder a chance de fazer o segundo de novo com o Johan. Você lembra? Foi mesmo. E aí, um lance depois, o Cruzeiro consegue empatar. Foi um jogo duro, você teve ali algumas ausências. Eu vou até discordar um pouco do Portuga, porque o Cruzeiro tem alguns jogadores vencedores do grupo. Cássio, Fabrício Bruno, o William, medalha de ouro com a seleção brasileira, jogou muito tempo no Inter. É o Lucas Romero, campeão da Copa do Brasil. Lucas Silva, não precisa nem falar. 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. E do Real Madrid. E o Matheus Pereira, que foi campeão jogando pela Ásia, jogando na Inglaterra, enfim. Mas de qualquer maneira, o time que está sonhando com o título não pode perder 2 pontos em casa assim.